Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho, nós do canal Comando Semente da Luz. Estamos de volta hoje, dia 17 de junho de 2026. Áudio número 108, nível 1, Constelação de Centauro, parte 1. Essa é uma daquelas que vai precisar de algumas subdivisões. A próxima é a parte 2, depois tem a 3. Eu creio que nós vamos dividir Centauro em 4, é que a última parte ainda está em construção. Eu não sei se eu vou manter uma só e vou esticar, ou se eu vou estender para abrir uma quinta parte. Só isso que ainda está em construção. Lembra que da última vez a gente viu Aquário, Mosca e Cruzeiro do Sul, 3 numa aula só. Hoje nós temos Centauro iniciando, ela tem muito mais informação, por isso a gente vai esticar um pouquinho. Mas, para tanto, vamos focar aqui na nossa mente, nosso coração, ideal, chama trina, darmos início àquela nossa primeira etapa de respiração, meditação, preparatórios para o nosso ancoramento. Inspire. Retenha. Coloque para dentro de você o éter, o oxigênio, e dentro de você, junte esses dois elementos com a água. E ali você faz uma junção, você consegue amalgamar uma série de energias com você no comando. Você modifica o que você é. Você é um novo você a cada vez que você respira, medita, concentra. Eram, assim, os processos, mecanismos e os procedimentos dos enviados, dos yogis, de muitos rishis, dos avatares, eram e ainda são. E você acha que vários deles davam a sensação, davam a impressão de não envelhecerem, ou de rejuvenescerem, ou de não aparentarem a idade que possuem, a idade cronológica. Fora que muitos deles do passado eram híbridos, lembra? Ainda tinha essa valência, que eu nem sei se é valência, de estender um pouco mais a existência, possuir uma longevidade acima da média nossa hoje, que somos humanos. Apesar de também, como já falei para vocês, nem somos propriamente todos humanos puros ou humanos na íntegra, mas o nosso percentual de humano hoje é muito maior. Os híbridos do passado, alguns deles tinham 20% de humano, 30%, 60%, 80% de humano, às vezes era um ápice da mistura do percentual do DNA humano com outras variações que davam os híbridos. Mas esse é assunto mais da palestra e para os encontros do Clube de Membros. Vamos focar nessa nossa juventude, nessa nossa plasmagem, nessa nossa cocriação. Então você está me dando aqui um método de rejuvenescimento. Isso pode ser uma consequência. É claro que eu não quero que você, eu não gostaria que você focasse nisso como algo precípuo, como algo sine qua non. Que isso venha da rebarba, que isso venha por conseguinte, que isso venha como consequência, mas não que você esteja aqui respirando, meditando, fazendo as práticas internas para a juventude. Que isso seja algo natural. Até porque essa lógica de o que é jovem, o que não é jovem, também é muito relativo. Então, inspira, trabalha. Quer colocar para fora? Isso também rejuvenesce. Ó. Tira o gás carbônico, mas não ele puro e simples. Tira elementos, painéis, energias, que podem ser cancerígenas
cancerosas. Câncer num sentido amplo, atrapalhando a sua psique, a sua mente, não somente deteriorando o seu corpo físico, porque isso aqui não é você. Você está aqui momentaneamente. Vai sair de você. Assim, em nome de nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, Ancora e Roquinai estão hoje aqui já me soprando essa série de novos métodos, mecanismos, que eles estão ávidos por ensinar a vocês novos processos que em breve chegarão. Estão a caminho, por isso já são eles soprando essas pequenas ideias, que é quase inevitável que eu faça alguma passagem de informação, ainda que fora do foco principal aqui. Ancor, Roquidá, Druxus, Sucalá, que nos visitou recentemente de maneira maravilhosa no Nume. Druxus, Sucalá, Mirna, Cadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29, o Dragão da Água, Irmã Kiran, todos estaremos amanhã no Nume, reunidos para um dia muito importante, muito único, muito fora da curva, quando falaremos de Maria Padilha, Rainha Maria das Estrelas, e traremos no Nume, pela primeira vez, a palestra nova do canal, que é sobre esse tema, que é a palestra 34. Ela vai trazer outros tronos Pombagira. Assim como eu ampliei a palestra de Exus, vou ampliar também. Então, vamos falar de Sete Saias, Maria Mulambo, Rosa Caveira, além da própria Maria das Estrelas, que já vinha sendo estudada. O título até deixa de ser somente Maria das Estrelas, ainda que o foco seja dela. A gente vai abrir, por solicitação dela e da própria Padilha, parte do trono dela, que nós ampliemos. Falemos mais de Exu, mais de Pombagira, mais dessas meninas, mulheres e moças desse sagrado feminino único que nós, durante tanto tempo, abafamos, massacramos, minimizamos. Essa é a hora. Como disse recentemente Laércio Fonseca, segundo ele, não se passam 2 anos sem que as revelações extraterrestres se deem. Fechando com diversos outros autores e fontes. Porque, segundo ele, há já um número suficiente, ainda que mínimo, de seres humanos, inclusive entre cientistas, engenheiros, espertos o suficiente, não religiosamente, para compreender o que vem por aí e lidar com isso. Segundo ele, há uma mudança a caminho profunda. Segundo ele, a NASA já tem registros de mais de 6.000, 6.000 do plural é ótimo, 6.000 planetas, onde há o que ele chama de rastro industrial. Não é planeta só com vida, é planeta com vida pujante, é planeta com tecnologia, fora da faixa solar. E esses seres já fazem contato há muito tempo, já entram em contato, já se relacionam, como a gente já fala aqui desde o início do canal. E a gente ouve agora mais uma fonte que também o Laércio sempre foi desses que abriu o leque nessa direção e saiu do espiritismo imposto, básico, como via religiosa. Mas aqui já estou eu, por conta de Rocknai e Rancor, indo muito além. Nós vamos agora, todos, a borda do prato avonal, buscar de Adonés, através do portal Avona Shantar, Anhoteketei e Mitran-El, transferindo aquela maravilhosa energia Mara, energia Aka, através do portal Avona Shantar, que é entregue aos filhos paradisíacos, deles as ordens,
das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. Dentre eles, se destacam Astacheram, comandante siriana, que manipulam essa energia e entregam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. E comandam a nossa formatação de um mercaba coletivo, uma redoma dourada que, poderosamente ligada às nossas tronqueiras, nos protege a todos. Eles abrem círculos concêntricos, alocam a equipe de dragões, deixam-no no centro dos círculos e entregam a mesma energia a pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, instalam seus cearistas e deixam-nos no centro dos círculos, montando nosso próprio mercado de proteção local, individual, nos habilitando todos a irmos a Gaia, Pachamama, não lembro o quê? Solicitado o sol central do planeta, os 7 dragões Elohim Kumara, a energia do cristal orgânico Astrastone e a energia telúrica de Gaia, consciência planetária poderosa que vem até nós com essas energias até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando então no chakra básico, Muladhara, no pé da coluna, chakra raiz que se liga ao corpo átmico na tríade superior. E de lá, atrai a energia do Kundalini, que daqui do pé da coluna inicia sua ascensão como 2 serpentes douradas até o coração. Liga o motor Taurus, acha na chama Trina, ascende até a pineal. Pineal é essa desencrustada, abrindo sua mente, ampliando seus horizontes, fazendo crescer assim a sua já tão enorme malha toroidal. Kam Sham Fam, Kam Sham Fam, Kam Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Massageia aqui, ó. Massageia o seu externo quando você faz essa posição. Ativa a sua chama trina. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hare Om, Hare Om, cara. Hare Hare Om, cara. Assim é. Assim está feito. Desculpa aí pela quebra de protocolo inicial, pelo entusiasmo. Eu acho que são várias informações, várias energias. Eu vou falar para vocês que eu falei um pedacinho do que eles queriam que eu falasse. Eles soltaram muito mais informação. Vamos a Centauro, ó. Aqui aparecem várias estrelas, não aparecem todas, e você vai ver hoje na tabela, que eu só mostro a tabela hoje, tá? Nas outras aulas, que são outras partes de Centauro, eu trabalho somente as ideias já iniciadas a partir dessa tabela. Vamos lá, então. Aqui, na hora que eu fui fazer a transferência das estrelas, são as estrelas Menkent, Alfa Centauro e Adara Agena. Eu achei tão bonitinho o que a IA montou aqui no lugar das estrelas que eu deixei. Ela fez como se fossem símbolos de trabalhos, de comandos, de equipes que trabalham em cada uma das estrelas. Como os nomes aparecem para vocês ao longo das partes escritas, eu vou relembrar em cada um deles o que acontece, tá? Menkent é essa que nós temos aqui, ó, humanos metamorfos e humanos arianos. A gente vai ver cada um deles. Alfa Centauro é um lugar típico do comando Astar. E Adar Agena, que é um nome só, ora é um, ora é outro, são humanos arianos também, e comando Astar também. Então, você vê, o comando Astar está em 8D, os humanos arianos, aqui na primeira, Menkent, 5 e 6, na outra, 7D. E os humanos metamorfos, que veremos rapidamente o que se trata, eles estão em 5D. É o mais próximo de você hoje, são esses 2 primeiros aqui. Aqui está uma ideia dos humanos arianos, e os humanos metamorfos seria mais esse segundo aqui, ó. Esse primeiro é o comparativo com o humano ariano,
esse aqui é um humano metamorfo. Ok? Depois eu vou replicando, na verdade, repetindo para vocês os nomes. A constelação de Centauro é uma das protetoras do Cruzeiro do Sul. Lembra que a gente viu isso? No Cruzeiro do Sul, nós vimos aqueles seres maravilhosos, as ordens que ali foram citadas, estudadas. O Centauro, a Centauro, ela forma meio que uma proteção sob a égide do queridíssimo Astar Sharon ou Astar Sheran, onde a estrela Tólema, que tanto estudamos no nível 0, também denominada de Rigel Centaurus ou Alpha Centauri, é similar ao nosso Sol Moumatia. Então, é essa Alpha Centauri e Alpha Centauro que eu cito ali da tabela. Segundo isso, o autotelescópio Hubble, tá? Não é invenção minha, não é canalização, não é só fonte que foi tirada de algo transcendental. O próprio Hubble identificou isso. Tolman, assim como a Gena, que é a próxima dessa listagem, a Beta Centauri, ou a Gena, esse é o nome que eu falei, ó, do atual catálogo estelar, todas elas possuem planetas em suas órbitas. Então vamos aqui, ó. A mão de Eulus Bel, a participação de Eulus Bel, que vocês conhecem mais como Lúcifer, nessa constelação. Então você já vê aqui um vínculo forte entre Eulus Bel e Asta Sharon. Percebeu? E Eulus Bel é um biodemo. Asta Sharon é um ser daquele nível diferenciado que nós já convivemos, com o qual nós já convivemos há algum tempo. Então, aqui, qual é a participação de Eulus Bel? Qual é a mão de Eulus Bel aqui? Olha que imagem bonitinha. Ó. Ilustrativamente, está representando a mão dele. No quê? Ó? Numa manipulação genética, num DNA. Participação dele com a herança genética biodemo. Dele entrando aqui. Ele vai fazer o que aqui? Ele é responsável pela criação de uma variação da raça humana adâmica de Micá. E Eulus Bel, em nome de Micá, trabalhando no nosso universo, propriamente em Teta. Então, ele pega a lógica da codificação genética de Micá no universo de Débado, e aqui, em Centauro, por isso que você viu tantos humanos ali, ele bota a mão dele, e ali temos humanos oriundos desses seres com a participação de Eulus Bel. E aqui, ó, pouco se fala de Centauro. Muito poucas canalizações citam a constelação de Centauro. Ela é rica em seres reservados e que atuam muito mais em outras faixas à volta da Terra, não tanto entrando em contato com a 4D. Por isso, se fala pouco. Aqui, de novo, uma imagem similar àquela que você viu antes, dos humanos arianos. Aqui, ó, humanos adâmicos de Micá, com a participação de Eulus Bel, houve uma variação. O que ele faz aqui? Ele coloca esses seres em contato com os sirianos e com os canopianos, tá? Sirianos ou canopians, também é a mesma lógica dos canopianos. Então, esse contato com os sirianos e canopians asseguram a evolução e a sustentação desses seres todos. Foram, claro, por conta disso, seres privilegiados pela ordem Kumara, que você viu comigo na aula passada, e mestres encarnados em Centauro eram oriundos dessas ordens. Por que Micá permitiu que El fizesse isso? E El se antecipou ao que ele havia identificado em linhas temporais. Por quê? O que se daria agora? Que vinha se dando, que vem se dando há algum tempo. Então, ele sabia que haveria essa transformação, essa mudança, e ele precisava que seres como esses já estivessem apostos para que pudessem ou auxiliar de fora ou encarnar, como são muitos de vocês, participando de maneira ativa. Características dessa raça. Com um gradiente menor de dualidade e sem a miscigenação racial, essa raça humana ariana mais pura tem um maior equilíbrio em sociedades como as de Tólema e de Agena, das linhas evolutivas ligadas, ou ligada, de linhas evolutivas ligadas aos mestres de Canopus. A imagem de Centauro, com o próprio Centauro,
sobre os quais nós já falamos, como seres ligados àquela teriantropia, seres que existiram e existem, a esse assunto lá para o clube de membros ou para as palestras. A evolução dessas sociedades atingiu o ápice da tecnologia graças à fusão com equipes Elohins e à busca pela ascensão social, mas diferentemente de outros que buscavam somente o desenvolvimento tecnológico. Várias daquelas raças que nós estudamos no nível 0, como insectoides e reptilianos, focaram no poder pelo poder, na tecnologia, sem buscar uma ascensão social. Devido aos valiosos ensinamentos dos mestres canopianos, eles buscaram o ponto de intercâmbio entre matéria e planos sutis, escapando da dualidade mais densa que outros povos tiveram que trilhar. Então, você compara esses seres com o que nós temos hoje no nosso planeta, no nosso entorno, a deles foi mais sutil. O que representa, então, em linhas gerais, a constelação de Centauro? Nessa aula de hoje, a gente vai apresentar Centauro assim, de maneira geral. A partir das próximas, eu começo a especificar ou explicitar uma raça ou uma estrela de um determinado povo, planeta ou sociedade. A constelação do Centauro representa um império independente, que se relaciona com a Confederação Intergaláctica, com a Confederação Multidimensional e as 49 federações, fora outros grupos isolados, buscando manter equilíbrio com a distribuição de seus missionários para diversos setores da galáxia. Eu estou aqui falando com muitos seres ligados a esses objetivos. Suas parcerias com os grupos de Betelgeuse e de Aldebaran são intensas, o que resulta do desenvolvimento de diversas operações de resgate em mais de 31 planetas nos últimos ciclos galácticos, pois a estrutura adâmica pura permitiu a eles atingir uma evolução mais linear. A imagem ficou muito boa, ó. O tempo passando, ciclos galácticos, 31 planetas. Aí já a ilustração, tá? Porque aqui tem Saturno, tem Júpiter. Não necessariamente são somente esses. E aqui a ampulheta, ó, do tempo passando. O tempo passa. Estamos em 2026, fechando o último gap desses ciclos menores. Vai se iniciar agora um período de 18 mil anos a partir de 27. Os conflitos dos humanos de Centauro, que houve, mas foram poucos, se deram mais no âmbito interno do que com outras raças, o que também ajudou a evolução deles. Então, hoje, é mais uma linha geral. E os centauros e seus humanos, Centauro, a constelação, e seus humanos, tentam nos revelar dados, informações. Será que nós vamos captar na íntegra tudo que vem por aí? Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Aproveitem para estudar, aproveitem para utilizar essas aulas em que eu falo algumas outras coisas por fora, além daquilo que está meramente escrito, para que vocês possam abrir o leque em outras direções. Como falei, várias aulas, pelo menos mais 3, ou pelo menos mais 2, seguirão esse padrão da constelação de Centauro. Amanhã estaremos lá no NUME. Quem quiser se fazer presente, eu já espalhei para vocês o endereço que fica em Benfica, mas se você botar no Google, no buscador, aparece lá a informação da localização e você consegue ir até lá. Eu explico isso com mais detalhes agora, porque eu percebi alguns alunos meus, inclusive do curso de inglês onde eu dou aula, perguntando sobre o que era aquele local que vem aparecendo nas minhas redes vizinhas e aqui do YouTube, nos cortes das palestras que eu coloco no NUME. Que lugar é aquele que eu falo com as pessoas que dá a impressão que elas estão ali presencialmente? Estão. Então, são locais onde a gente pode abrir essa possibilidade. E o NUME é esse nosso principal ponto de apoio.
Até o nosso próximo encontro. Agradeço a vocês. Fiquem com energia. Deixe seu like. Deixe sua energia. Vamos tentar hypar esse vídeo. Até lá.